Então a minha história é uma história de uma realização improvável. Essa trajetória de mestre e doutor em educação, ela foi uma trajetória improvável, porque eu sou da zona leste de São Paulo, de uma periferia muito violenta, inclusive tive que muito sobreviver a toda a vulnerabilidade que ali estava exposta, e dentre as pessoas com que eu convivia, isso no início dos anos 80, final dos anos 90, muitos dos meus colegas, amigos, inclusive alguns não estão vivos hoje, nenhum deles que eu tenha notícia conseguiu uma trajetória escolar e acadêmica longeva, e foi essa trajetória também de ter saído de uma região periférica e ter a oportunidade de estudar, ter estudado numa universidade pública, que fez com que eu escolhesse como tema de pesquisa, fundamentalmente, os temas que envolviam a questão da violência, da pobreza, da distribuição de oportunidades, das desigualdades. Então eu vou construindo a minha carreira profissional e acadêmica em torno desses temas. Eu começo a estudar as questões da violência, trabalho uma época como educador na antiga, hoje não existe mais, Fundação Casa, mas trabalhei com jovens infratores, né? Trabalhei com crianças em situação de rua também. E aí é que eu começo, então, a partir dos estudos sobre violência, ingressar nos estudos sobre desigualdade, e isso vai me aproximando também do debate dos direitos humanos. Então é nessa trajetória que um dia, em 2020, eu encontro profissionalmente o Instituto Vladimir Herzog, que é uma instituição na qual eu coordeno uma área de educação em direitos humanos e que eu, então, tenho ali também uma possibilidade de colocar em prática grande parte da minha trajetória acadêmica de estudos sobre essa temática, que muito esteve ligada à minha trajetória de vida, e de poder concretizar, e acho que chamar concretizar seria um bom nome, né, a dimensão dos direitos humanos na realidade, para deslocar a ideia de direitos humanos de algo que estaria somente no plano das ideias, ou como se os direitos humanos fosse aquilo que só é acionado quando há uma violação, quando há alguma espécie de crime. Eu acho que hoje, na minha trajetória profissional, eu consigo promover, né, uma discussão sobre como os direitos humanos eles são presentes no cotidiano de todas as pessoas, sejam as que estão em situações mais vulneráveis ou não. Eu sempre tive uma preocupação muito grande de que os estudos e as discussões que eram feitas na universidade, do campo universitário, pudessem ter efetivamente um diálogo, sobretudo com as comunidades periféricas, vulneráveis, que é de onde eu vim. Então isso foi muito uma característica, né? Os meus estudos vão nessa dimensão. Então, para contar muito rapidamente, quando eu estudo no mestrado, eu estudo justamente os jovens homossexuais, que são de regiões periféricas e que não encontram solidariedade de outros grupos de jovens homossexuais que estão em regiões mais centrais, justamente pelo fato de serem pobres, né? Então eu estudo grupos de jovens que sofreriam um duplo preconceito. De um lado por serem pobres, de outro por serem homossexuais, que é uma condição que eu também vivi na prática, na minha vida, né, na realidade. Antes de fazer o doutorado, eu trabalho numa organização do terceiro setor, na qual eu desenvolvo uma pesquisa sobre a relação entre a escola e os territórios vulneráveis, que também tem uma relação muito forte com os meus estudos e com a minha própria trajetória, uma relação que muitas vezes é conflituosa, em partes porque às vezes a escola não se compreende como pertencente àquele território que é vulnerável, e algumas vezes ela acaba imprimindo uma distância, né, com aquela comunidade, como se ela não fizesse parte daquilo, e aquilo agravando uma série de tensionamentos, inclusive de violências.
e no meu doutorado que eu estudo a questão da dimensão educativa da luta de mulheres por moradia, né. Minha mãe foi uma mulher que foi do movimento sem terra, urbano e que lutou pela moradia, e eu passo então a estudar o engajamento político de pessoas que não tiveram uma grande escolaridade, enfim. E o que isso tem a ver e como eu levo essas dimensões para o meu trabalho, né. Então a gente tem no Instituto projetos que são de educação em direitos humanos, que são voltados para escolas e que são voltados para comunidades periféricas, né, os voltados para a escola como respeitar é preciso. E aí o tema desse conflito existente entre as escolas e as comunidades periféricas e vulneráveis, ele continua latente e muito forte. Então a minha experiência e as minhas pesquisas é que permitem problematizar essa questão que ainda é muito presente nos dias atuais, hoje com um recorte para o recorte da educação em direitos humanos para essa discussão. Quando eu penso no outro projeto que trabalha com a educação popular em direitos humanos, que é a Usina de Valores, tem uma força muito grande dos meus estudos de doutorado com o engajamento político dessas mulheres, porque eu estava justamente estudando a dimensão educativa que a luta por direitos ela tem, que muitas vezes ela é pouco reconhecida. Usina de Valores é um projeto de educação popular em direitos humanos. Ele é um projeto de engajamento político, por isso essa relação tão forte também com a questão da minha tese. E ele é um projeto que busca incentivar, né, o engajamento político, e aí eu não estou dizendo de engajamento partidário, de pessoas que vivem em comunidades periféricas, vulnerabilizadas, para que estas pessoas possam compreender que muitas vezes, ou na maioria das vezes, o sofrimento que elas vivem não é uma produção individual, né, e que a luta coletiva é a resposta necessária para enfrentar determinados problemas e desafios nesses territórios. Então o projeto ele reconhece que, de maneira geral, as comunidades periféricas, vulneráveis, vulnerabilizadas, aí como se chamar, ela tem enormes potencialidades de enfrentar os seus desafios cotidianos, que elas têm respostas ao enfrentamento desses desafios, então o projeto, de alguma maneira, busca um deslocamento, colocando a periferia no centro do poder. Então é uma estratégia educativa de que as pessoas possam refletir sobre os seus problemas, compreender estes problemas de forma coletiva e construir coletivamente também formas de enfrentar esse problema a partir de uma perspectiva da educação em direitos humanos. Um dos desafios que a gente enfrenta, né, ainda tem uma relação muito forte com uma ideia de que os direitos humanos é algo que é etéreo, que não é para todo mundo, né? E muitas vezes de olhar para a questão dos direitos humanos como uma coisa que estivesse muito distante. Eu acho que esse é um dos desafios, esse pelo menos é um dos desafios que a gente enfrenta e a gente busca deslocamentos em relação a isso, compreendendo, por exemplo, que a luta de moradias, a luta por moradia é uma luta em defesa dos direitos humanos, né? A luta por creche é uma luta em defesa dos direitos humanos. Então, que os direitos humanos, né, apesar de toda a crítica que a gente possa fazer em relação a eles, com o seu teor burguês, digamos assim, ele também está presente, ele também faz parte das lutas cotidianas nesses territórios. E eu acho que um resultado muito importante que a gente vê, né, com a execução dos projetos é quando pessoas que estão na sua luta cotidiana, né, lutando pelos seus direitos, lutando por uma vida mais digna, lutando pelo seu bem viver, a partir dos processos formativos e dos encontros, passam a se reconhecer como defensoras dos direitos humanos. Algo que muitas vezes elas reproduziam aquela lógica de que os direitos humanos só aparecem para bandido, né, que essa às vezes é um discurso muito corrente que tem presente e que afasta as pessoas muitas vezes da luta e do reconhecimento da importância dos direitos humanos.
A experiência no projeto faz com que essa pessoa se entenda na sua luta cotidiana como alguém que está lutando pelos direitos humanos e que quando está lutando pelos direitos humanos está lutando pela dignidade da sua própria vida, da sua comunidade. Esse eu acho que é um dos desafios. Eu acho que a gente também tem outros desafios que envolvem muito a questão de como as políticas públicas elas chegam, né, nesses territórios, como ainda é muito difícil com que pensar uma política nacional de educação em direitos humanos possa ter capilaridade e, de fato, chegar nesses territórios, né, nessas escolas, numa perspectiva de que as pessoas compreendam, né, os espaços coletivos como o lugar do respeito, os espaços coletivos como um lugar de coexistência das diferenças, nos quais os conflitos eles existem, mas eles não significam necessariamente ruptura, e da importância de se engajar politicamente pela luta desses direitos, não só individuais, mas coletivos. Eu acho que existe uma questão que eu acredito muito, e é por isso que eu falei sobre pensar a periferia no centro do poder, né? Toda a minha trajetória pessoal, acadêmica e também a minha trajetória profissional, né, mostrou como, de fato, a periferia tem uma centralidade desse poder, que se manifesta de diferentes maneiras, né? A gente pode dizer da existência de algum tipo de poder ah, que alguns vão chamar de ilegal, né? Ou uma ilegalidade, né? E que muitas vezes olhar, inclusive, para esse poder, algumas pessoas olham isso para marginalizar essas comunidades, ou então para criminalizá-la, ou ampliar os estigmas de que as pessoas pobres são potencialmente criminosas, né? De fato, existe esse tipo de poder, essas ilegalidades, elas estão presentes, né? E elas ganham muitas vezes maior relevo, sobretudo quando elas acontecem na periferia, porque a gente também vê esse mesmo tipo de poder operando em outros setores da sociedade, na política, no empresariado, e isso não é colocado como algo que possa estigmatizar um grupo e uma classe, né? E essa estigmatização, ela tem uma função social importante, né, que é de, muitas vezes, conter essas populações, né, a partir do estigma, pensar em políticas de controle. Acho que mas existem outros poderes também, né, esse poder dos laços comunitários, o poder da vizinhança, o poder de sobreviver cotidianamente, o poder que está expresso nos esforços que cada uma dessas famílias tem para sobreviver e do trabalho, ele é um poder também muito importante, né, e é um poder que está dentro da realidade, operando dentro da realidade. Então, isso por si só a gente já poderia chamar isso como um processo político que existe nesses territórios, que são esses jogos de poder que estão colocados. Eu acho que quando a gente tem algum tipo de projeto, né, que possa, juntamente com estes grupos, com essas comunidades, lançar luz sobre esse poder de transformação, esse poder de pensar soluções para suas próprias comunidades, né? O poder de falar de si e de dizer como se quer ser reconhecido ou reconhecida, como se quer ser visto, eu acho que ele é fundamental para deslocar dinâmicas de poder muito maiores, né? Eu acredito que existe um princípio muito importante da educação em direitos humanos e que é um princípio muito forte também para os nossos projetos de educação em direitos humanos no Instituto Vladimir Herzog, né? Que é o de reconhecer de que nós não temos as respostas, de que nós não temos as soluções e de que a gente não quer tê-las também, né? Acho de se reconhecer que é uma instituição que tem uma larga trajetória, de se reconhecer que é uma instituição que está
no Sudeste, que as pessoas chamam de é uma instituição sudestina, né, e que seria muita presunção, você pensar que teria respostas para os dilemas e desafios cotidianos de violação dos direitos humanos quando a gente está trabalhando no âmbito da educação. Eu acho que esse princípio ele é muito forte e ele orienta as nossas ações, de modo que o nosso trabalho não é em dar resposta, mas é, juntamente com essas comunidades, fazer emergir as suas respostas, fazer emergir as suas demandas e fazer emergir as formas de luta que essas comunidades consideram como a luta legítima, né. Então acho que isso é um resultado muito importante, inclusive de um modo de fazer educação em direitos humanos, que pode, em grande parte, se contrapor a uma ideia elitizada dos direitos humanos, ou que está muito longe da realidade. Então, estar junto com essas comunidades e poder refletir com elas o que elas pensam e como elas acreditam na forma de agir em relação à defesa dos direitos humanos é um ganho muito importante para a educação em direitos humanos e é um ganho também muito importante para a educação em geral, porque o reconhecimento de que a luta coletiva possui uma dimensão educativa e que essa dimensão educativa é transformadora é fundamental para que as pessoas se reconheçam como sujeitos, como agentes e indivíduos transformadores da sua história, da sua política. Acho que é isso. O projeto Usina de Valores, ele é um projeto muito curioso, assim, em termos de resultados, porque como a gente trabalha com a perspectiva, né, de que essas comunidades tenham, decidam, né, sobre a sua forma de luta, reconheçam a sua luta como legítima e coletiva, eu sempre me lembro de uma experiência que a gente teve no município de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, no qual a gente desenvolveu esse projeto com um grupo de mulheres, né. E era um grupo de mulheres que inicialmente tinham muita dificuldade para usar o espaço coletivo para falar, que muitas vezes reproduziam uma ideia de que os problemas que elas estavam vivendo eram resultado das escolhas que elas tinham feito na vida, de que muitas vezes elas não reconheciam que os problemas que elas estavam vivendo eram problemas coletivos. E é muito curioso ver que ao longo dessa trajetória, e é um resultado que às vezes a gente não espera, mas que foi bom, muitas dessas mulheres se separaram. E elas se separaram porque elas, a partir da conversa e dos espaços coletivos, elas compreenderam que elas viviam em relações de violência, com seus maridos, de violência doméstica. E nesse espaço coletivo, elas também construíram redes de apoio que permitiram que elas, entre elas, encontrassem saídas. Porque se antes algumas delas, como elas relatam, estavam vivendo uma vida de violência e muitas vezes se submetiam àquela vida sem ter uma perspectiva ou saber o que fazer, elas naquele grupo, naquela coletividade, conseguiram se apoiar, inclusive apoiar umas às outras, de modo que algumas saíssem daquela situação de violência, pudessem sair de suas casas junto com os seus filhos, né. Também um resultado positivo disso, muitas delas voltaram a estudar. Então, eu acho que o grande resultado, assim, positivo, quanto às vezes a gente poder dialogar, ter um espaço de segurança, um espaço de respeito, de conversa, no qual aquelas pessoas possam se reconhecer coletivamente, e a resposta já estava lá, né, pode muito permitir com que o primeiro passo, ou outros passos possam ser dados para você sair de situações de violência. Então, eu sempre digo o quanto o espaço do diálogo, da conversa, é um espaço de se produzir micro-revoluções. E essas micro-revoluções na vida de uma pessoa, de um indivíduo, ela é uma grande revolução. Ela é uma revolução que pode mudar completamente a trajetória da vida dela.
Então, isso é um resultado muito positivo. Muito difícil da gente mensurar, e isso é um obstáculo muito grande, porque muitas vezes se espera resultados que sejam quantitativos e mensuráveis, e esse é um resultado de transformação da vida das pessoas. E quero dizer isso que é muito importante. Eu diria que isso é um resultado que vem junto com o projeto, mas não o resultado do projeto, porque essa potência, essa força já estava nessas pessoas. Eu acho que seguir lutando e reconhecer que, a depender do lugar que você está, da família que você vive, das relações que você tem, viver não é pouca coisa. Então, lutar pela própria vida, lutar pela dignidade da sua vida, sempre será indispensável. Apesar da luta, muitas vezes, na grande maioria das vezes, cansar muito, a gente não pode parar. Seguimos lutando. Acho que é lutar. E aí eu aprendi que isso que eu vinha fazendo desde 2013, que foi como eu conheci o Instituto, né? Se chamava extroversão de acervo. Então não só você organiza o acervo, porque o acervo Vladimir Zaga ele tem uma peculiaridade. Isso é muito, se alguma coisa ficar no vídeo, isso é importante que fique. Eu acho que foi meio de 2013, uma amiga minha chamada Laura Faerman me pediu ajuda para produzir com ela um site sobre a obra do pai dela, que foi um jornalista durante a ditadura, já tinha morrido no final dos anos 90, e que criou um jornal chamado Versus, durante a ditadura, que foi da imprensa de resistência, da imprensa alternativa, um jornal que é bastante conhecido, né, por quem pesquisa e conhece a história da imprensa e do jornalismo do período da ditadura militar. Nesse caminho, o Instituto tinha lançado um projeto naquela época chamado Resistir é Preciso. E o Instituto tinha digitalizado, feito uma série de TV, uma série de DVDs, o livro Capas dessa História, Cartazes dessa História, eram livros de referência sobre a imprensa de resistência. Então, a Laura, por acaso, tinha morado durante a infância e adolescência na casa onde o Ivo Herzog morou na infância, aqui no Brasil, quando ele veio para o Brasil com os pais, e da onde o Vlado saiu para ir depor e foi assassinado. Então eles tinham isso em comum, ela conhecia o Ivo, e ela entrou em contato, e ela pediu que eu fosse buscar um DVD não, um HD externo, e eu toquei a campainha, quem atendeu foi o Juliano, que trabalha até hoje no Instituto, ele era estagiário do Instituto na época. Me entregou o HD, foi super simpático, e esse HD tinha imagens desse jornal Versus, e assim eu fiquei sabendo da existência do Instituto. Aí lá para 2015 ele me chamou para uma reunião e perguntou se eu gostaria de fazer parte do conselho do Instituto. E eu fiquei muito honrado, e aceitei, claro, porque tinha nesses 2 anos entre eu conhecer o Instituto e ser convidado para o conselho, frequentado os eventos do Instituto, eu achava sempre muito potentes, discussões, e principalmente os eventos culturais eram muito bem
produzidos, com conteúdos muito interessantes, as celebrações na Sala São Paulo, na Catedral da Sé, com o coral Martin Luther King. Enfim, eu tinha experienciado os eventos do Instituto com muito gosto, assim, admirava muito o trabalho do Instituto. Óbvio que eu me senti enaltecido, mas também como um desafio, porque eu não tinha até então o ativismo como uma pauta no meu cotidiano, e desde então se tornou uma pauta, né? O ativismo em defesa dos direitos humanos no Brasil. Naquela época o Instituto não era dividido ainda nas áreas programáticas que tem hoje, que é o jornalismo, liberdade de expressão, memória, verdade e justiça e educação em direitos humanos. E nesse período também o Instituto começou a ser premiado pelo Respeitar é Preciso e pelas outras atividades, a área de educação, começou a ser bastante reconhecida pelo portal Memórias da Ditadura e o projeto de educação nas escolas públicas, de educação em direitos humanos. E que com os conselheiros eu era o mais jovem de todos, era uma turma ainda muito ligada à história de vida do Vladimir Herzog, então os conselheiros, por alguma razão, tinham alguma conexão com a história de vida ou do caso Herzog, da luta da Clarice por justiça, que até hoje segue vigente. Tinha uma figura muito importante que não pode deixar de ser citada, que é o Nemércio Nogueira, que foi colega do Vlado e morou em Londres no mesmo período que o Vlado. É um jornalista que foi repórter ESSO, que, enfim, foi correspondente da BBC em Londres. E nessas reuniões a gente discutia muito as dificuldades mais ligadas à captação de dinheiro e gestão do Instituto e para onde o Instituto queria ir. Sempre o Instituto faz essa reflexão. Isso é muito bacana, né? Sobre o panorama da própria atuação e da onde quer chegar. E uma coisa muito interessante também que era vamos viabilizar as boas ideias, ainda que elas possam ser muito difíceis de serem viabilizadas, se as ideias são boas, essas é que a gente tem que concretizar. E óbvio, as pautas emergentes do Brasil que nunca acabam, né? Então, as notas de repúdio, as notas em defesa de jornalistas, tudo isso já estava posto e sempre uma discussão de como se posicionar e como se posicionar publicamente perante as questões, né? Pensa que a gente vem das jornadas de junho de 2013, então 2015, 16, todo o processo de impeachment da Dilma, enfim, secundaristas, estou tentando lembrar, mas sempre tem no país, né, as chacinas, a brutalidade da polícia militar, a militarização da polícia, e os jornalistas também, né, ameaçados sempre. Mas eu não atuava diretamente nos projetos até 2017, que eu inscrevi um edital com essa mesma amiga Laura, que o Ivo conhecia também desde antes de me conhecer, a Laura Faerman, que a gente propôs. O Instituto tinha trazido, e a gente sabia, o Patrício Guzmán em 2013 para o Brasil, para uma mostra de cinema na Cinemateca. O Instituto foi fundado na Cinemateca, o Vladimir Herzog tinha uma relação durante a sua vida com o cineclubismo e a Cinemateca Brasileira, e a Sociedade Amigos da Cinemateca. E a gente fez essa mostra de cinema que, à época, eu não sei se hoje, passados tantos anos, mas à época foi a maior mostra feita de retrospectiva dos filmes do Guzmán no mundo, porque a gente basicamente fez a filmografia dele inteira no Cine Belas Artes por 2 semanas, e naquela época eu lembro que a Caixa ficou muito feliz, porque tinha sido a mostra de cinema mais vista deles, dos não sei últimos quantos tempos. O Patrício veio para o Brasil e deu um curso de 2 semanas que teve, sei lá, 500, 600 inscritos, mas tinha 90 vagas, que era o que cabia na sala de cinema onde a mostra acontecia. Então, de dia tinha o curso e à noite tinha os filmes. Existem vários modos de ser ativista. Eu sempre defendi, principalmente nos meus temas e nas escolhas dos filmes que eu fiz, dos documentários, um olhar sobre a existência humana e sobre a brasilidade, sobre ser cidadão no Brasil, de cunho social, de problemas sociais brasileiros, da sociedade,
principalmente da desigualdade social. Então, a produção cultural, nesse sentido, é uma forma de ativismo, né, para mim. E foi assim que eu me acoplei, no instituto, quando aconteceu esse projeto. Depois disso, eu estava mais dentro, assim, no cotidiano, porque eu comecei a frequentar o instituto para trabalhar, né, para produzir amostra, para, enfim, estava mais próximo da equipe do cotidiano do instituto e não só do conselho, que se reunia a cada 2 meses, e que era uma questão mais estratégica, né. A família era muito acionada pela imprensa, por gente do Brasil inteiro, seja por aluno de escola, seja por jornalista, seja, enfim, sempre foi pauta na história do Brasil o caso Herzog, o assassinato do Herzog e a luta da Clarice. Então a família, como ela não dava conta de atender essa demanda, ela sabia, antes de criar o instituto, eles pensavam que se tivesse um site que tivesse tudo isso, né. E aí, passados tantos anos, também tinha um pouco da visão do Rogério, que estava chegando, mas ele ainda estava chegando, já tinha 1 ano que ele devia estar no instituto, mas me escolheram para fazer a exposição que o Itaú Cultural ia financiar, que ia ser a Ocupação Vladimir Herzog. E eu aceitei, né. De novo, não foi planejado, fiquei muito feliz, fiquei muito honrado. O Itaú tinha feito uma proposta e que eu achei bastante pertinente da gente se debruçar sobre a vida e a produção intelectual do Vlado, então descobri quem foi o Vladimir Herzog. Mas de fato, quando começou a sair muita notícia sobre essa exposição, muita matéria, muita entrevista e todas as fotos do Vladimir Herzog estavam indexadas, catalogadas, disponíveis no site, todas as matérias que ele publicou, etc. Isso lá no fim do processo, né, que tinha já tido a exposição e aí a organização do acervo no ano seguinte, essa imagem deixou de ser a primeira resposta no Google quando você buscava. Então começou a aparecer, ele trabalhando, ele escrevendo, cartas dele. Então se você procurasse o nome Vladimir Herzog na internet, esse projeto conseguiu, de alguma maneira, cumprir essa missão. Mas o processo mesmo, tecnicamente, era assim, eram equipes muito grandes. Nesse começo do Itaú, foi muito importante porque eles iam a campo, eles iam em arquivos públicos, arquivos privados, então Arquivo Nacional, Arquivo Público do Estado, onde estão o acervo do DOPS, que já dava para ver que o Vlado tinha sido monitorado desde 67, o acervo do Centro de Documentação da Cinemateca, o CEDEM da Unesp, onde estavam os arquivos da Clarice, o Estadão, onde o Vlado trabalhou, a BBC. Então o Itaú mandava, eu não ia a campo, mas eu recebia todo esse material, a gente fazia reuniões semanais de projeto, então chegava tudo isso e a gente ia descobrindo. E uma das coisas que brotou e que estava um pouco apagada, mas a Clarice também falou na entrevista à época para a gente, para a exposição na pesquisa, desse sonho do Vladimir Herzog ser cineasta. Isso se falava muito pouco quando eu entrei no instituto. Eu sabia que tinha uma ligação com cultura, ele tinha sido um jornalista, principalmente que gostava de cobrir cultura, cinema, arte, teatro, artes em geral. E quando cobria política e economia, dava sempre uma pegada mais de cunho social, os problemas de quem passa necessidades, né? Como jornalista, o Vladimir Herzog, ele tinha um jeito de olhar o mundo, e uma perspectiva de como melhorar a vida dos que não têm, dos que não podem, dos que não acessam, como democratizar o acesso à cultura. Isso foi ficando muito claro na pesquisa, e também ficou muito claro esse lado de que ele tinha uma produção em cinema pequena na vida dele, né? Tinha feito o Marimbás, participado dos Subterrâneos do Futebol do Viramundo e um roteiro, uma participação no roteiro de Doramundo. E isso é uma parte de organização de acervo complexa, que é entrar na vida da família, né? Então, nos armários, o Ivo guardou muita coisa do pai. Não é muito mais do que eu esperava, na verdade, ou do que eu supunha. Então tinha um conjunto de slides e de fotos, tinha mais de 1000 fotos tiradas pelo Vlado. Não necessariamente com o Vladimir Herzog, mas eram fotos
que o pai deixou, que o pai tirou e que ele guardou a vida inteira. Ele tinha, do lado na casa da Clarice, do Gunnar, tinha documentos de registro civil, carteira de trabalho, etc. E à época também a gente encontrou rolos de filme que ele gravou, de películas, 16mm, 8mm, enfim, tinha um certo tanto de coisas. Tinha máquina de escrever, tinha câmera fotográfica, Então, não é toda a família que guarda isso por 4 décadas. Tinha um outro desafio que era a memória das pessoas sobre quem ele foi, porque ele foi assassinado com 38 anos, o Vladimir Herzog, e, e quando a gente fez essa pesquisa, ele já tinha sido assassinado há 42 anos. No fim do projeto, antes da exposição abrir, o Itaú informou que ia ter o dinheiro para a organização do acervo e que a gente não ia perder toda essa pesquisa, porque é óbvio que não cabe tudo numa exposição. Então, eu fiz a transposição da equipe da exposição e de curadoria e produção da exposição para uma equipe de pesquisadores de arquivo mesmo. A gente precisava descrever e catalogar o que interessava e o que ia ficar, e o que a gente ia determinar, então, que era mesmo o acervo do Vladimir Herzog, que era a produção dele. O acervo Vladimir Herzog, ele foi constituído por vários acervos, além do acervo da família e do que tinha no Instituto, que a família tinha deixado no Instituto e determinado que seria do Instituto. O acervo Vladimir Herzog, ele vai buscar nos acervos de outras pessoas as coisas que o Vladimir Herzog mandou para elas ou que ficou com elas. Ou que ele escreveu nos veículos de imprensa onde ele trabalhou. Então é isso, ele é constituído, ele só existe digitalmente, nem tudo a gente tem fisicamente, nem tudo a gente tem direito sobre, porque as matérias do Estadão são do Estadão, mas também são do Vladimir Herzog, por isso estão no site Vladimir Herzog, mas quem quiser licenciar, precisa licenciar com o Estadão. As matérias da TV Cultura são da TV Cultura, mas o Vladimir Herzog era editor, então a gente sabe que tem a mão dele naquelas reportagens daqueles telejornais. Então o que a gente fez foi organizar esse acervo digital e pensar na mediação e extroversão desse acervo como expô-lo na internet, né, no ambiente virtual, e uma navegabilidade intuitiva e uma navegabilidade que minimamente fosse educativa também, para a pessoa que não é habituada a pesquisar bases de dados. Ele tem um gerenciador de arquivos programado por baixo do que a gente vê na internet, né, por trás do back-end, que é também fácil do Instituto administrar para inserir novas coisas conforme elas aparecem. Existem os acervos físicos que estão guardados, isso que está guardado, em geral, as pessoas pouco acessam, né? E quando você publica digitalmente, dá acesso público não só à base de dados para elas saberem que o documento existe, mas a imagem do documento e a completude do documento. Então, as matérias inteiras digitalizadas, transcritas com PDF para download. Então, se você não tem dinheiro para acessar o acervo do Estadão, você pode baixar um PDF que tem transcrita a matéria na íntegra que ele escreveu no Estadão. Então, isso é uma democratização de acervo, isso foi também uma missão e faz parte, acho que, desse jeito do Instituto de tentar democratizar acesso à educação, cultura, etc., como a gente tem falado aqui. Então, acho que sobre o acervo Vladimir Herzog é isso, eu acho que quanto mais tempo passa, mais eu vejo que ele é uma referência nos lugares onde eu apresento e eu espero que o Instituto consiga mantê-lo e eu sei que vai conseguir, e até porque o Instituto tem muita vontade também de aumentar a interoperabilidade entre todos os seus acervos, e o acervo Vladimir Herzog é Memórias da Ditadura é outro grande repositório de conteúdos, toda a área de educação em direitos humanos, com o Respeitar é Preciso e Usina de Valores, hoje em dia também tem um material gigantesco, e como é que a gente pode cruzar e pesquisar em todas essas bases de dados juntos tem sido o desafio atual. Hoje em dia, cada site, né, do Instituto tem diferentes bases de dados. Como eu disse, essa integração ela é o trabalho que eu, no momento, estou debruçado dentro do Instituto
num projeto que ainda não está em andamento, mas está sendo gestado. Sobre o acervo Vladimir Herzog, então ele tem, eu falei conjunto documental, mas tecnicamente é arranjo documental, né, que se fala. Então você tem, que é dividido em grupos, subgrupos, séries, subséries, enfim. A gente não usou uma nomenclatura muito acadêmica, a gente optou por ter menos descritores para cada documento, mas os descritores necessários para uma pesquisa acadêmica avançada funcionar e para um pesquisador leigo também entender e não se perder no caminho. Também você pode pesquisar pelo acervo cedente, né? Então, o que veio da Cinemateca, o que veio do Estadão, o que veio do Ivo Herzog, o que veio da Clarice Herzog, o que veio do Instituto Vladimir Herzog, o que veio da família Farkas, que são os donos dos filmes que ele trabalhou nos anos 60, os documentários da caravana Farkas. Uma coisa que é pouco feita e que a gente fez foram essas transcrições dos textos. Então, acho que tem 64, 65 cartas que o Vladimir Herzog escreveu para diferentes pessoas. Essas cartas a gente transcreveu todas elas. Então, como você pode pedir para exibir a carta, se você quiser original, numa exposição, etc. Mas se te interessa o texto, então você clica e abre um PDF, um documento, em que você tem acesso ao texto, até porque às vezes a caligrafia, enfim. Igual com tudo que ele escreveu, todas as matérias que saíram em jornal e que ele escreveu, e que a gente sabe que ele escreveu, isso foi uma pesquisa também difícil de fazer, porque à época os jornalistas não assinavam matérias em jornal. Às vezes tinha inicial, mas você precisava ir em catálogos dos jornais, anuários, em que eles anotavam tudo que era da pessoa, e aí você precisava ir lá e abrir o dia que disse que ele escreveu, e enfim. Então essa pesquisa, a democratização é isso, entre você ir até o acervo do Estadão, pedir acesso, conseguir fazer essa pesquisa, toda essa pesquisa já está feita, né? Então a gente já mapeou tudo que ele escreveu, a gente sabe no período do Estadão tudo que ele escreveu, sabe no período da Visão. Da Visão tem um texto de mais de 15 laudas explicando quem foi o Vladimir Herzog na revista Visão, o que era a revista Visão na década de 70 no Brasil. Outra coisa que é importante, que o Vladimir Herzog foi um jornalista da grande imprensa e não da imprensa de resistência. Não que ele não fizesse resistência, mas ele fazia resistência de dentro da grande imprensa. O que é interessante aprender com o acervo Vladimir Herzog, e eu acho que é isso, que essa democratização desse conteúdo todo e o esforço para que as pessoas entendam um pouco o que era o jornalismo desse período, o que era pensar cultura nesse período, o que era pensar a defesa dos direitos humanos nesse período, sob a ótica de um jornalista que tinha um papel importante nas redações, como editor de redações, que eram críticas ao governo brasileiro, porque o fazer jornalístico é analisar e criticar o que está acontecendo, né? Dar a notícia é fazer também, não só reportar, mas muitas vezes fazer uma análise. E como inteligentemente o Vladimir Herzog fazia isso. Como que ele conseguiu, ao longo da sua carreira, desenvolver um tipo de texto, um tipo de edição de texto e de criação e elaboração de pautas em que você consegue mobilizar a sociedade para os problemas dos direitos humanos, dos direitos civis, dos direitos dos cidadãos, por uma sociedade mais justa, mas falando de um lugar de um grande megafone, né? Não de veículos menores de tamanho, menores de alcance, não menores de qualidade. Eu acho que o acervo Vladimir Herzog permite isso e permite o que eu disse, uma certa humanização, uma boa humanização da figura, para que não fique a imagem de um suicídio forjado como a imagem da história. Ano passado a gente fez uma grande reunião com todo o Instituto para a gente discutir e para que todo mundo tirasse todas as suas dúvidas sobre o acervo. E foi muito legal, durou algumas horas enfim. Às vezes no dia a dia as pessoas trabalham lá, mas elas têm pouco tempo para se debruçar sobre a história da pessoa que dá nome à instituição. Então, o fato de existir o acervo organizado ajuda, ainda que as pessoas vão trocando ao longo dos anos de trabalho, etc. e tal, eu acho que é uma grande ferramenta. Por fim, a última coisa que eu defendo e sempre defendi
é que o acervo ele não é uma atividade fim do Instituto. Ah, então a gente organizou o acervo está pronto, nunca mais ninguém mexe nisso, porque muito provavelmente o que era importante achar já foi achado, sabe-se lá o que ainda pode aparecer. Então, o acervo não é uma atividade fim em si mesma, de organizamos esse acervo, vamos organizar o próximo. Ele é uma atividade de meio. O Instituto pode usar e deve usar esse acervo. Ele tem uma linha do tempo, por exemplo, da vida do Vladimir Herzog. O Instituto pode e deve usar o acervo como um meio para suas outras atividades. Então, a gente fez uma exposição agora na Cinemateca, celebrando os 15 anos do Instituto Vladimir Herzog, e uma parte da exposição é o acervo Vladimir Herzog e as coisas que tinham a ver com o que a gente queria discutir, que era a defesa da democracia no Brasil. Então, o Instituto pode fazer o uso, e tem feito o uso, do acervo organizado, o acervo, o fundo pessoal Vladimir Herzog, para outras atividades. A educação pode fazer isso, o jornalismo pode fazer isso, a comunicação faz isso. Quer dizer, ele está lá, mas ele não é o fim não é só que ele exista, é que ele seja pesquisado, usado pelos consulentes, mas também pelo próprio Instituto. Eu participei recentemente de uma mesa de debate numa mostra de cinema que a gente organizou pelo Instituto. Foi recente. E a gente chamou uma estudante secundarista, a Lohane, chamou, que ela aparece no filme, né, Espero Tua Revolta, da Elisa Capai, e ela veio fazer o debate depois do filme. E aí ela falou que o ativismo dela hoje, alguém perguntou em algum momento, era dar conta dos corres do dia a dia, porque a vida é muito difícil, né? Então, lá em 2015, ela estava na escola dela, como secundarista, e nas ruas, se manifestando, teve um aprendizado enorme, uma experiência muito rica do que é fazer política na democracia, né? Como mobilizar um grupo da onde você mora, da onde você estuda, para sair na rua e defender os seus direitos. Ela teve um intensivão disso. E aí o que fica ao longo da vida, né? Às vezes tem momentos da vida em que a gente faz esse tipo de ativismo. Não é para todo mundo. Não é, eu acho que simplesmente não é. Às vezes a gente também não faz porque escolhe, a gente faz por necessidade. Para muitas pessoas, o lugar do ativismo surge por uma necessidade, pela falta de algum direito. Mas o ativismo ele não é só isso, porque me falta esse direito. É porque falta o direito a outras pessoas e direitos que eu tenho, que eu também posso participar desse ativismo com elas. E é esse tipo de solidariedade que eu acho importante. Eu acho que o que brota do ativismo e que é importante, e que eu acho que seria um grande legado para a humanidade, seria não perder essa capacidade, a solidariedade, a capacidade de se colocar no lugar do outro e de tentar entender, ainda que você não tenha dimensão, o que é a dor do outro, o que é o sofrimento do outro. E é isso que eu acho que perpassa todos os tipos de ativismo por direitos civis, direitos humanos, e que deveria ser mais bem nutrido e bem tratado pelas pessoas na sociedade nesse mundo tão polarizado que a gente vive hoje.